e relativamente baixa a probabilidade de uma nova quarentena. Carla Gonçalves Pereira, quer comentar aqui estes resultados em face ao que ouviu até agora? Muito obrigada, foram contributos muito importantes. O que é o meu papel aqui é posicionar-nos um bocadinho para aquilo que são as perspectivas dos financiamentos europeus que estão a ser preparados. Como percebemos, a Comissão Europeia, na Presidente da própria Comissão e nela própria, ela centraliza muito a comunicação e acho que foi muito importante nesta fase fazê-lo. Há de facto uma mensagem um bocadinho atendendo àquilo que ouvimos daqui dos senhores presidentes de Câmara, de querer acolher a tudo, de querer chegar a tudo, e de facto a vertente do financiamento e os números também foram sendo acompanhados à medida que a pandemia foi evoluindo ao nível europeu. Neste momento, com o plano de recuperação, estabilizaram-se algumas perspectivas, e de facto, se calhar esta perspectiva do risco que vimos aqui pelos vários participantes poderá corresponder também um pouco a isto. Mas há aqui números, como o Sr. Presidente Basílio Horta também nos comentou, há aqui de facto uma perspectiva de redução do PIB em 15%, há aqui uma perspectiva de contração da economia em 7% e uma perspectiva de desemprego em 9%. Mas há curiosamente aqui um dado importante que nos territórios se calhar é muito importante de valorizá-lo, que é 70% da quebra do volume de negócios está no turismo, na economia social, nos ecossistemas criativos e culturais. E é talvez por aí que o Sr. Presidente nos fez ver aquilo que é o pânico dos taxistas, de quem trabalha na indústria cultural, etc., porque de facto ficam sem nenhuma opção de ver os seus rendimentos diários, não vou falar de mensal, diário, de facto compensados. Curiosamente, os estudos europeus também mostram que a indústria têxtil, a indústria dos transportes e a indústria com utilização intensiva de energia e energias renováveis também vai ser claramente afetada. Portanto, isto mostra a importância de termos algumas prioridades dentro dos financiamentos vossos, neste caso dos municípios, mas também em linha com aquilo que são a relevância analisada por parte da União Europeia. Bom, nós vamos ter 1,85 bilhões de euros nestes próximos anos de ajuda europeia. Intensos já no próximo ano e no seguinte, e depois suportados até 2027, que no fundo é o programa quadro, começa em 21 e vai até 27, depois suportados no próprio orçamento que cresceu agora um pouco por causa dos constrangimentos da economia. Portanto, temos 1.100 mil milhões de euros do reforço do orçamento para 2021 a 27. Também muito curioso é que as áreas que os senhores presidentes da Câmara aqui nos mostraram como relevantes são das áreas mais faladas nestes programas de recuperação, com mecanismos específicos, e eu vou só dar-vos nota de alguns. Por exemplo, entende-se que e que antes não foi assim, a saúde vai ter um programa próprio. Era uma coisa que não existia no contexto dos fundos europeus, mas é esta saúde em resposta a estes casos críticos, portanto, para diminuir um pouco este risco e para salvaguardar a capacidade de resposta das próprias autarquias, como vimos aqui. Outro programa que sai muito reforçado é o programa das empresas e do investimento privado e com financiamento muito específico para desemprego e apoiar indústrias e empresas que sejam saudáveis, portanto a solvabilidade das empresas e este seu contexto de empresas que sejam sólidas e saudáveis, não é todas, e naturalmente que são essas que fazem a diferença no mercado europeu. Há também um dado interessante que é os países como o nosso, que têm o seu tecido empresarial mais assente em PMEs, também são, e este é o lado positivo, são aqueles países que vão revelar uma melhor tendência de recuperação. Ou seja, as PMEs conseguem ser mais flexíveis e injetar mais valor na economia, mais emprego, etc. Portanto, este também é um estudo que está inserido neste próprio plano de recuperação. Depois temos também, e ouvimos aqui muito falar por parte das autarquias, a necessidade de apoiar os bombeiros e a proteção civil. Há aqui um fundo que vem muito reforçado para esta área.
E depois, finalmente, só também a título de exemplo, há aqui também um fundo de investimento para o Estado. Entenda-se Estado, investimento público, investimento em infraestruturas, diria eu que é um investimento do Estado, mas também dos municípios para infraestruturas, recuperação de infraestruturas, para dotá-las também de uma economia mais verde e mais digital no contexto daquilo que são as smart cities e que hoje vimos acompanhando na evolução dos fundos comunitários. Portanto, são muito boas oportunidades. Oxalá não sejamos atraiçoados por mais pandemias ou coisas derivadas a estas, mas de facto são muito boas oportunidades. Dizer-vos por fim que, no fundo de recuperar, há 3 fundos ao recuperar, à economia e aos desafios, mas no fundo recuperar 80% do investimento é investimento público. Isto era uma posição que a União Europeia não assumia há muitos anos. Portanto, é mesmo um investimento específico para as organizações que são públicas, para fazer as reformas estruturais e fazer os investimentos estruturais. E penso que é isso que também as nossas cidades precisam, e penso que nós, cidadãos, hoje valorizamos muitíssimo mais o sítio onde vivemos, os impostos municipais que pagamos e as respostas das nossas autarquias. Essa é uma realidade que nenhum de nós hoje pode, de facto, duvidar. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Eu quero agradecer a presença dos presidentes da Câmara, que estão a ter imensas aclamações no Facebook, que tenho a dizer. Excelentíssimos senhores presidentes de câmaras, as vossas intervenções estão a ser aclamadas pelas pessoas que nos estão a assistir. Eu acho que este espaço é um espaço que fazia falta do ponto de vista de dar esta voz a uma visibilidade que foi aqui reconhecida por todos. Eu dizia que, pontualmente, são oficialmente fechou agora. Se os senhores presidentes de câmara puderem dispensar algum tempo, eu pedia agora ao meu host para separarmos aqui o grupo e ficarmos aqui em modo de pergunta e resposta para alguém que queira fazer perguntas. Como é que está o vosso tempo? Temos mais 10 minutos? Teríamos mais 10 minutos? Está bem. Sim. Eu já pedi para atrasar o meu almoço, mas assim, 5, 10 minutos é possível. Então, eu vou pedir ao meu host. Ok, portanto, o que nós vamos pedir às pessoas que vamos separar em 2 grupos, que os grupos preparem uma única pergunta que vai ser depois respondida pelos presidentes autarcas. E diria então que neste grupo aqui na sala principal convidava para permanecerem connosco o Dr. Manuel Cardoso, não sei se ele também vai poder ficar, do CICAD, a doutora Conceição Calhau, que estão aqui também a ficassem para nos colocar alguma questão que queiram a este painel de intervenção. Dr. Manuel Cardoso, não sei se quer abrir aqui o seu vídeo. O subdiretor do CICAD fez um webinário há 2 semanas atrás com uma excelente participação. Eles estão a fazer também um trabalho de adaptação daquilo que é a preparação de prevenção do risco da toxicodependência nestas circunstâncias novas. E também a doutora Conceição Calhau, que também está aqui connosco, não sei se quer fazer alguma questão ou comentário. Bom dia, doutora Conceição Calhau, bem-vinda. Já não, a não ser felicitar e obviamente estar satisfeita por todos os testemunhos que foram dados até agora, e acho que foi de facto uma oportunidade. A Covid, apesar de tudo, foi o desafio que nos deixou com mais experiência para o que aí vem. Questão para os senhores autarcas? Não há questões? Eu tinha aqui uma questão que foi colocada pelo David Mogoble, que deixava aqui. Até que ponto é que consideram, mas se calhar é uma resposta óbvia, mas até que ponto é que consideram que este impacto do Covid-19 venha forçar uma situação de descentralização das competências de saúde para as autarquias? Não sei se dando aqui a primazia a Cascais, Lolé e Sintra. Cascais Carreira. Impacto Covid, vem ou não veio, na sua perspectiva, reforçar? Sou eu, então posso... Não, Cascais, pedimos as ordens alfabéticas, Cascais, Lolé e Sintra. Pronto. O Dr. Carlos Carreiras, time. Acho que não. Agora. Tá? Eu sou um grande defensor da descentralização para as autarquias.
E se alguma coisa ficou aqui demonstrado é que fomos, de facto, muito conservadores, para não ser antipático, ficámos muito aquém daquilo que deveria ter sido o processo de descentralização. Isto é um problema que penso que, embora tenha alguns focos do ponto de vista ideológico, mas é acima de tudo um problema do poder central, e muitas das vezes nem é o poder político, como aliás se demonstrou agora. Temos um primeiro-ministro, até pela experiência da autarca que tem, que é profundamente defensor da descentralização. Temos ministros que são profundamente defensores da descentralização. Temos o Presidente da República, que é profundamente defensor da descentralização, mas depois temos toda uma estrutura intermédia do Estado que consegue, de algum modo, bloquear ou criar problemas do ponto de vista corporativo e que não levou essa descentralização para a frente, pelo menos na intensidade com que devia ter levado. E, portanto, eu já nem peço muito mais, apenas peço que se cumpra a lei das finanças locais, que não é cumprida há dezenas de anos, portanto também não é uma questão de agora, que seja cumprida a lei das finanças locais. Por outro lado, também gostava só de deixar aqui um apontamento adicional, que é algo que me preocupa muito e que pode ter a ver com esta capacidade de descentralização, que não tem que necessariamente ser apenas e só para as autarquias, mas o problema é este, é que o número de situações relacionadas com o cancro e com outras doenças baixou drasticamente. Ora, não há nenhuma evidência científica, como agora se diz, que foi o Covid que fez baixar. Elas, de facto, não baixaram. O que tem havido é menos diagnóstico, tem havido menos consultas, tem havido menos intervenções cirúrgicas. E esse é um déficit brutal que neste momento o país tem e que não vai ser possível apenas e só nos moldes normais do sistema que está montado conseguir resolver. E isso vai ser um problema também de saúde pública, também um problema do ponto de vista de impacto social e também um problema do ponto de vista de impacto económico muito negativo, e que vamos ter que encontrar todos soluções que não podem estar presas nem à questão ideológica, nem podem estar presas à questão corporativa de algumas corporações tentarem bloquear essa mesma situação. E, portanto, aí não há fundos comunitários que possam resolver, a tal bazuca que o Sr. Primeiro-Ministro referiu. É preciso encontrar outras bazucas que ponham, de facto, uma alteração na situação que também estamos a viver, embora muita dela esteja neste momento escondida. Muito bem. Dr. Vítor Aleixo? Bom, eu também sou um defensor dessa descentralização de competências até no campo da saúde. Aliás, isso já está previsto na lei, na nova lei. Julgo que não podemos defender isso em abstrato, porque há municípios e municípios. Os municípios são realidades muito diferentes, e se há os que terão capacidade de encaixe e terão estrutura suficientemente robusta para aceitar competências na área da saúde, há outras que provavelmente as coisas não serão assim tão lineares. E também é preciso ainda ponderar que competências, porque a saúde é um universo com muitos aspectos. Julgo que há questões que sim, os municípios poderiam dar um contributo positivo para a melhoria geral do Serviço Nacional de Saúde, sobretudo no que diz respeito às condições de funcionamento, ao estado de conservação, ao embelezamento que é preciso fazer, porque esses espaços têm que ser espaços dignos, limpos, bem tratados. A esse nível, acho que os municípios podem dar uma grande ajuda, sendo que outras matérias, pois, eu acho até que, provavelmente, eu falo por mim, nós não teremos a competência para nos imiscuirmos em assuntos
que dizem respeito a decisões que têm que ter na sua base, digamos, conhecimento, experiência, cultura, que não é propriamente a vocação municipal. Agora, há um nível, há um patamar que, sim senhor, estamos dispostos, queremos assumir isso, porque pensamos que podemos contribuir para que os cidadãos possam ter melhores serviços de saúde. Muito obrigada, Dr. Vítor Aleixo. Dr. Basílio Ortigo, a última intervenção de presidentes de Câmara, que os teremos que libertar cumprindo os 10 minutos. Muito rapidamente, era só para dizer o seguinte, nós, se me permite, muito rapidamente, nós quando participamos no Comitê das Regiões de Portugal, da nossa representação nacional, pelo menos eu, fico sempre um pouco contestado com o exemplo dos nossos amigos e companheiros europeus em matéria de descentralização e regionalização. Porque nós realmente não temos, a nossa descentralização é mais uma palavra do que um conceito. A descentralização é a capacidade que o Estado Central tem de transferir para as autarquias locais poderes decisórios e não apenas poderes de execução. O que nós temos vindo a ver é que não há poderes decisórios transferidos, há poderes de execução. Nós, em Sintra, a única competência que aceitámos foi da educação, porque já tínhamos feito a descentralização à Van Letre, ou seja, já estávamos a fazer obras nas EB2 e secundárias, não é que não eram da nossa competência, porque nós não podíamos conviver com escolas da competência do governo onde chovia lá dentro, onde eu ia visitar as escolas e via os baldes no meio da escola e as pessoas, ginásticos fechados, percebe? Portanto, telhados cheios de fibrocimento. Não podíamos, não é da nossa competência. Deixa estar. Tendo nós meios, deixa estar. Como não é da nossa competência, não faças. Deixa os alunos estarem ali a sofrer este vexame e depois diz que a paixão a educação é uma paixão. A paixão começa no banco das escolas. Quando o jovem, a criança, percebe que não se lhe dá o devido valor na escola que tem, que não tem um recreio apropriado, que não tem uma sala de aula com o mínimo de conforto, ele diz que raio de paixão é esta. Portanto, se foi aí. Agora, na saúde, não quisemos. Porquê? Porquê é que não quisemos? Porque a descentralização não pode ser uma forma de aliviar o Orçamento de Estado de despesas, deixando para a Câmara exercício, não é, de matérias que o Estado não é deixa de pagar, mas apenas em execução. Quer dizer, descentralizar a saúde significa o quê? Significa fazer os centros de saúde só? Significa fazer o quê? E depois, quer dizer, as decisões, os médicos de família, as decisões de prioridades dentro do Conselho. Estamos a fazer nós o maior centro de saúde do país, Algueirão e Martins. Será inaugurado no primeiro trimestre do ano que vem. Damos o terreno e damos 30% da despesa. Nós, todos os centros de saúde, temos que fazer isto. E um deles pagámos todo, que é o Centro de Saúde de Sintra, porque senão não os tínhamos. E esta é que é a grande questão. Portanto, a verdade é esta, quer dizer, a descentralização. E eu, quando fui presidente da ANL, disse várias vezes isto ao Sr. Primeiro-Ministro. A descentralização, quem gosta da descentralização, tem que ter a coragem de pegar em poderes decisórios e dar às áreas metropolitanas para coordenar as diversas ações e às autarquias, que quer dizer câmaras e freguesias. Nós aqui temos a descentralização das freguesias, muitas descentralização das freguesias, e tomáramos nós fazer mais. Porque a descentralização significa melhor serviço, mais próximo das pessoas e mais barato. E por isso é que não percebo este receio tão grande de descentralizar. Sem dúvida. Eu quero agradecer este magnífico painel que estivemos aqui hoje. Para cumprirmos aqui o horário, vamos fazer o encerramento da sessão. Eu queria só chamar a atenção que esta série de intervenções sobre Ideas Lab, sobre o Covid e as respostas municipais continua. Portanto, no próximo dia 25 de junho, vamos ter aqui connosco o Dr. Pedro Camarramos, da Secretária Regional de Saúde da Madeira, que nos vai trazer a experiência de articulação do Governo Regional da Madeira com os municípios da Madeira em matéria de saúde. Acho que será talvez um aspecto interessante. Ficam desde já convidados os senhores presidentes de câmaras deste painel para estarem também no nosso próximo painel dia 25 de junho. Vamos retomar esse tema com a presença do Sr. Secretário Regional da Saúde da Madeira, Dr. Pedro Câmara Ramos, que vai mostrar a prática que tem sido a articulação que faz com as câmaras e os municípios da sua região autónoma.
Sem mais, agradecer muitíssimo a vossa presença para Libertar para o Almoço. Esta reunião continua. As pessoas que quiserem continuar estão aqui muitos assistentes para fazermos aqui um soft ending, digamos assim, apresentações. Eu vou, assim que fazer a despedida dos Presidentes da Câmara, dar oficialmente encerrada a sessão e... Um abraço para todos e muito obrigado pelo convite. Foi um grande gosto aqui. Muito obrigado. Muito obrigado e um abraço também para todos. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos então dar finalizada a transmissão live do Facebook. Muito obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam por esse canal da rede social. Próximo 25 de junho vamos ter aqui uma nova edição à mesma hora. E continuamos a reunião com os presentes na sala para quem quiser fazer apresentações. Participantes na reunião que queiram permanecer, estamos todos ouvidos. Vera, Rita, Pinto, Francisco. Francisco, fazemos aqui o debriefing da sessão. Eu vou desligar o Facebook agora. Olá, boa tarde, Paulo. Não sei se me consegue ouvir. Perfeitamente, não tenho vídeo. E hoje é melhor não termos um vídeo, que hoje não está a ser um dia muito fácil. Okay. Não, na verdade, queria agradecer todos estes webinars que têm vindo a fazer. Para mim tem sido importante voltar a ter esta relação com Portugal. Já sabe que apesar de ser portuguesa estou fora há muitos anos. Esta em especial tocou-me um bocadinho mais de perto, porque sou de Lolé, portanto foi